esse momento maravilhoso. Estamos em festa. Estamos entrando no lar da sua casa para falar de amor, desse Cristo tremendo, maravilhoso. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que o Senhor me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos que é de fazer dó. Deus olhar pra mim também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que eu te daria por todos os benefícios que eu já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como te daria o que pertence a ti? A minha vida é dele. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o seu carinho, também reconheço, eu reconheço nessa noite que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Aleluia, mas eu te amo. Eu amo esse Jesus porque Ele é fiel, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso. Oh glória, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o seu carinho, também reconheço, eu reconheço nessa noite, Jesus, que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Declare nessa noite você também. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom, estamos iniciando mais um programa, Deus Fala ao Coração. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui nos deleitando na presença de Deus e neste programa, creio que Deus tem muita coisa especial
para a sua vida espiritual. Nós teremos aqui momentos especiais, momento da reflexão bíblica, e temos um convidado aqui especial, já estaremos apresentando. Nosso pastor tem escalado, não é, um ministro, um pastor para estar nos trazendo a reflexão bíblica, e além da reflexão bíblica, estará comentando conosco a sua experiência ministerial, a sua chamada, a importância da Escola Bíblica de Obreiros, haja vista que nós estamos nesta semana tão abençoada, participando da EBO, onde os obreiros são forjados espiritualmente, crescem espiritualmente, são dias de bênçãos, manhã, tarde e noite, recebendo alimento espiritual e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós queremos neste momento louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem se dedicado ao reino de Deus, à palavra do Senhor sobretudo, é um exímio ensinador e que tem inspirado esta geração de obreiros jovens a se dedicarem, à palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso querido pastor presidente, a sua esposa, irmã Judite Alves, a toda a diretoria da igreja, todos os obreiros que cooperam com o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife e área metropolitana, coordenando áreas, e também, meus irmãos, os pastores que estão como gestores e filiais no interior do estado e também estão cooperando, não é, nos setores. Que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Eu quero saudar também os nossos queridos irmãos ali em Novo Benfica, onde cooperamos com o nosso pastor presidente, as congregações que fazem parte da área, a congregação em Cordeiro, Caxangá, Estrada dos Remédios, Sítio Tabaiares, Zumbi, a todos os obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares oficiais e locais e também os cooperadores, toda a liderança. Queridos irmãos, nesta noite nós temos a honra de receber aqui no estúdio da Rede Brasil de Comunicação o querido pastor Roberval, ele que está cooperando com o nosso pastor presidente na filial na cidade de Cupira. Pastor Roberval, a paz do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer tê-lo conosco, pastor. A alegria imensa é nossa poder estar aqui. Amém. Glória a Deus. Desse importante programa na nossa RBC, no canal 14. Isso. Tem sido de bênção, Deus tem ajudado a abençoar nosso pastor presidente e essa bênção tem alcançado as nossas vidas. Nos sentimos honrados. Amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o pastor Roberval já vai ficar à vontade, ele estará a partir de agora, não é, trazendo a palavra de Deus e você será alimentado por essa palavra. Não saia daí, aproveite para compartilhar o link deste programa. Esse programa está sendo exibido pela TV, rádio, as plataformas digitais. Portanto, as pessoas podem acessar o programa pelo YouTube, Instagram, Facebook. Que a bênção de Deus esteja sobre você e vamos alimentar a nossa alma agora. Com muita alegria, saudamos a todos com a paz do Senhor e convidamos para a leitura bíblica, a palavra do Senhor, no Salmos de número 46. O Senhor possa, na sua bondade, ajudar-nos a entender bem melhor o cuidado dele para com as nossas vidas. Salmos de número 46, verso 1, nos diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Estaremos nesse instante orando, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando. E a você muito mais que está participando conosco, receba de Deus a bênção de poder estar nesse importante momento da Escola Bíblica de Obreiros. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, graça te damos e pedimos, portanto, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, portanto, a entender cada momento, cada instante de vida, que tu és o único, eterno e soberano Deus que cuida de todos aqueles que confiam em ti. Receba a nossa gratidão, que os céus se mantenham abertos e a palavra do Senhor alcance os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Para nós, um prazer imenso, indiscutivelmente, e render a Deus a graça por essa oportunidade tão importante da nossa EBO e ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pelo trabalho que tem desempenhado durante todos esses anos, o que Deus tem feito, está fazendo e continuará fazendo até o dia que Ele tem determinado para a sua igreja aqui na terra. Então nós queremos agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria da igreja da convenção. Saudamos também a todos os amados irmãos, aonde quer que se encontre. A propósito, a nossa família, os familiares que temos tanto em Recife como no interior em Palmares, e nossos filhos que estão ali em Toritama, o missionário Samek está visitando para participar da nossa EBO também, com a família. Nós agradecemos de coração. E aos nossos queridos irmãos na filial em Cupira, que Deus abençoe, ajude cada um dos que estão participando. Para nós uma alegria muito grande poder estar aqui. Porém, contudo, agradeço também a vida da minha esposa, mãe Edivânia, privilégio de tê-la, ser a minha esposa. Deus é muito bom. Nossos filhos, eu já falei, o missionário Samek, a família, a missionária Zenate, os filhos, Valentina, nossa neta, e Samuel, nosso neto, como a nossa filha Sameli, nosso genro Tiago, e nossos netos Gabriel e Davi, ali em Toritama. Porém, contudo, a palavra do Senhor, que nos fala de maneira direta e profunda sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Quando o Salmos 46 fala-nos acerca de uma experiência que o rei Ezequias teve na sua trajetória como rei, como monarca, enfrentando um grande inimigo potente que não respeitava absolutamente nada relacionado a Deus, nada que se falasse acerca de Deus, pois a busca pelo poder, pelo império, foi tão grande que ele desonrou por completo a atitude daqueles que serviam ao Senhor. E no Salmos 46, nós temos, portanto, esse momento em que a fé fala mais alto. E o Senhor apresenta-se e diz a cada um de nós: Deus é o nosso refúgio. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que bondade de Deus falar para mim, para você, para nós, da importância de confiarmos nele, como Salmos 91 bem nos relata, aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente, ou a sombra do Onipotente, descansará. O cuidado de Deus é grande, olha, é tão grande que enquanto nós estamos dormindo, Deus continua cuidando de nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. A propósito, o manual de fabricação, Ele tem da sua vida, porque foi Ele que lhe criou, foi Ele que lhe fez. E na experiência, na guerra, em meio a catástrofes naturais, entre tantas outras que ameaçavam ali aquele momento, nós temos várias lições aqui que encontramos no relato do Salmos 46. A primeira lição
é que Deus é o nosso refúgio, verso 1. No verso número 2, a Bíblia nos mostra pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que venha existir essas ameaças naturais, enfim, entre tantas outras coisas, mas nós não temeremos, porque a nossa guarda está em Deus. Ele é aquele que cuida de mim e de você em todas as situações. E, dando sequência, nós vemos na experiência desses homens de Deus, mulheres de Deus que têm desbravado, que têm levado a palavra. Na experiência deles, no verso de número 4, nós encontramos quando a Bíblia nos diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Voltando ao campo de guerra, indo ao campo de guerra, nós vamos encontrar uma nação toda dentro, ali, clausurada em muros potentes, porém afora, nas partes externas, estavam os inimigos, que faziam de tudo para destruir aquela nação. Faziam de tudo para destruir a história daquele rei, a história daquela nação, que é o povo de Deus. E quando ele revela que há um rio, é que todas as vezes que o inimigo se aproximava, tudo que ele destruía, entre tudo, também estava o contaminar a água, destruir para que ninguém tivesse acesso à mesma e ali sofresse com sede. Mas o homem de Deus revela uma nação atribulada, uma nação que se perguntava: o que vai acontecer com a gente? Ele diz: há um rio. E quando fala de um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está falando de refrigério e está falando de algo escondido. Olha, as coisas de Deus não estão patentes aos olhos humanos. Por mais profissional, cirúrgico que seja a visão humana, microscópica, ou o uso do Hubble e outras coisas mais que possa utilizar, não tem comparação ao que Deus é na minha e na sua vida. Quando fala de um rio, fala de um canal de água, que ainda que os de fora estivessem, o exposto, estivesse contaminado pelo inimigo para que quem a tomasse morresse, havia um rio escondido por debaixo daquela nação, por debaixo daquele palácio, por debaixo daquelas casas, um rio que Deus havia colocado, uma sangria, uma passagem de água pura, para que aqueles que nele confiam saibam que mesmo em meio às guerras, Deus tem refrigério para mim, para você e para todos nós. Então há um rio, essa é a primeira lição. Uma outra coisa que nós aprendemos é que a maneira de Deus não é uma maneira do passado, nem será do futuro, é presente, é contínuo. No verso de número 5, a Bíblia nos diz: Deus está no meio dela. Deus não esteve, Deus não estará, Deus está. Ele é presente e contínuo. Amanhã, pastor, vai ser outro dia, Deus está. E o próximo ano, Deus está. E enquanto passam os dias, Deus está. Porque Ele é Deus, soberano e eterno. Então, a Bíblia nos diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Acrescenta-se ainda neste verso: Deus a ajudará ao romper da manhã. Importante saber que a noite escura das ameaças não se compara, diz o apóstolo Paulo, com a glória que em nós há de ser revelada. Nesse contexto, não se compara com a manhã de vitórias que Deus tem preparado para mim e para você. Deus fará acontecer ao romper da manhã a vitória que você, que eu, que nós necessitamos. Em meio àquelas aflições, as catástrofes que ali estavam naturais, provocadas pelos inimigos, ainda as pessoas dentro daquela cidade perguntam: e o que será o que vai passar com cada um de nós? O que vai acontecer quando sairmos? Vamos encontrar os inimigos. No verso de número 8, nós encontramos a expressão bem importante daquele homem de Deus na guerra. Ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. É como que abriu uma janelinha. Está lembrado de Noé? Construiu a arca, a porta ele fechou por dentro, o Senhor a fechou por fora, mas deixou a ele a liberdade da janelinha. Parece que estou vendo aquele rei abrir a janelinha, olhou para o exterior, viu aquele quadro de desolação total e chamou toda aquela nação
E diz a Bíblia: vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele acrescenta: que desolações tem feito na terra. Aqueles que estavam prontos para destruir o povo de Deus, ali já estavam sendo destruídos completamente. Deus sempre tem a saída em meio às dificuldades. A propósito, deixa eu dizer a você, você vai contemplar o que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. E ainda acrescenta os Salmos de número 46, no verso 9, a Bíblia diz assim: Ele faz cessar as guerras até, é importante, ao fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Vem com toda a força, com toda a fúria, com toda a arrogância, mas o Senhor que está contigo, Ele faz cessar as guerras. Deus tem uma maneira de dizer assim: e disse Deus, haja luz, houve luz. Mas Ele tem uma outra maneira também de falar. Ele diz: até aqui. Deus é quem coloca limite em tudo. Nada aqui está descontrolado. Ele tem um controle de tudo. Ele coloca limite. O inimigo está, trabalha, ameaça e diz: não tem jeito, não tem solução, não tem saída, você não vai conseguir. Você vai conseguir, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Descansa, tranquilo, tranquila, e espera no Senhor. E em meio àquela aflição, em meio àquela angústia, o homem de Deus olha para o povo, no versículo de número 10, no verso 10, e diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se você não está podendo ainda ver a sua vitória, se aquiete, tranquilo, paciência, tranquila, paciência. Sabe por quê? Porque Deus, que é o seu Deus, Ele preparou aquela grande vitória e você vai ver. Enquanto não, aquiete-se, tranquilo, tranquila, toma o chá da paciência e Deus, na sua bondade, vai mostrar a você no tempo certo aquilo que Ele lhe prometeu. Meu irmão, minha irmã, querido companheiro, obreiro, servo do Senhor, saiba de uma coisa: Deus tem o controle da história da sua vida. Foi Ele que lhe fez. Ele é o Criador da sua vida. Ele é o Deus que fez a mim e fez a você. Ele tem um manual de fabricação. Ele sabe muito bem cuidar da minha vida, da sua vida, da minha história e da sua história. A propósito, a minha história e a sua história é Ele que escreve. Ele é o autor. Ele é o consumador. Ele é o tudo na minha, na sua e nas nossas vidas. Então, aquietai-vos. Aquietai-vos. E há uma razão para tal. O fechamento nessa experiência, no momento de guerra, é que nós lemos aqui a palavra no verso de número 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A melhor guarida, a melhor proteção é Deus. Em todas as circunstâncias da vida, Deus é a melhor, a maior, poderosa e única proteção, refúgio para a minha, para a sua e para as nossas almas. Descansa em Deus. O Salmos 46 nos mostra a possibilidade que nós temos de descansar no único e eterno Deus que tudo faz. Ele cuidou de Israel durante 40 anos no deserto. Roupa não se gastou, isso é importante. Sapatos não se gastaram. Não lhes faltou casa, não lhes faltou alimento. Deus mandou o pão dos céus, alimentando-os, fazendo o milagre acontecer. Deus mostrou a ele a proteção divina durante o dia, coluna de nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. Ninguém caminhou no escaldante sol do deserto, tinha proteção divina. Ninguém caminhou tateando aonde estou, como vou, para onde vou, porque de noite Deus fez a coluna de fogo para proteger aquele povo. É impressionante, é glorioso. E nos perguntamos às vezes: como foi? Como foi isso? Como é que acontece isso? Você tem sua vida dia a dia, na sua experiência diária, você está vendo. Se você não está,
permita-me orar por você para que você abra bem os olhos e veja que Deus está fazendo o mesmo com a sua vida. Durante o dia, tem uma coluna de nuvem que está protegendo você, sua casa, sua família, seus negócios, seus planos, seus projetos. Deus está protegendo. E à noite você, em hipótese alguma, está sozinho ou sozinha, porque Deus é quem guarda a tua casa. Se a Bíblia nos ensina que se Deus não guardar, se Deus não edificar, em vão trabalha. Quem está edificando ou guardando? E é tão forte que a mesma Bíblia nos ensina que Deus é quem dá o sono. Olha, quando você está estressado, está passado, foi além do seu limite, já não sabe mais o que fazer, busca até recursos humanos para aliviar a tensão, aliviar a pressão, aliviar o desequilíbrio. Olhe, antes de tudo, de qualquer coisa que você possa fazer como humano, que não está proibido, para o bem da sua saúde, antes de tudo, como crente, faça-o. Ajoelha-se, ora a Deus, pede a Ele, e Ele, na sua bondade, vai dar a você o que tem dado a mim e tem dado ao seu povo. Aquilo que você precisa, é Ele que dá o sono, é Ele que dá a paz, é Ele que dá a tranquilidade. Amado irmão, amada irmã, amado companheiro, obreiro, servo do Senhor, nesta luta diária da pregação do Evangelho, nos encontramos muitos embates, muitas coisas que vêm a favor, aquelas que são favoráveis, como o abraço, como vem aqui, ou que bom, senta aqui, parabéns. Mas a mesma Bíblia nos ensina, em Eclesiastes 3, que tem tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo para juntar, mas tem para espalhar. Tem tempo do abraço e tem tempo da rejeição. Tem um tempo da alegria, mas tem um tempo da tristeza também. A propósito, quando chega esse momento, não se preocupe, que o Senhor Jesus disse aos discípulos: o que tem dito a mim e a você, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não tem um dia na sua vida que Deus esteja ausente. Ele é o controlador da sua vida, da minha e das nossas vidas. Ele tem você escrito nas mãos dele. Então, meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor e receba essa palavra com muita gratidão. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, hoje, sempre e amém. Que Deus vos abençoe, que Deus lhes dê a graça em todos os sentidos. E costumamos dizer, vamos para frente, esquecendo-se do que atrás fica e olhando, caminhando para frente, rumo ao alvo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está lá com os braços abertos, esperando o momento para dizer a mim e a você: vinde benditos, receber por herança o reino, a glória, os céus que está preparado. Que a graça do Senhor continue lhe ajudando, abençoando. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Amém. Glória a Deus, que bênção, meus irmãos, fomos alimentados, não é, pela palavra do Senhor, esta poderosa palavra. E deixa eu lhe dizer, ainda tem muito mais de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o pastor Roberval de Oliveira, e ele vai estar aqui trazendo para nós experiências e contando, não é, algumas coisas sobre a sua vida ministerial. Não saia daí, tá bom? Queridos, neste momento nós queremos já convidar aqui o cantor que está conosco, a convite do nosso pastor presidente, o nosso querido irmão Francisco Índio. Ele estará louvando o nome do Senhor. Enquanto isso, você já pode compartilhar, não é, o link deste programa. Como disse no início, esse programa está sendo exibido pela TV, as plataformas digitais, e você pode interagir conosco enviando áudio pelo WhatsApp para o número que está aparecendo aqui, não é, na sua tela, 992266009, 992266009. Você envia o seu áudio, faz o seu pedido de oração, envia a sua saudação para quem desejar. E daqui a pouquinho nós teremos também um momento especial, considero um momento muito especial, um momento onde estaremos orando, falando com Deus e apresentando todos os pedidos de oração. Querido irmão Francisco Índio, a paz do Senhor, querido. Amém, pastor. Para mim está sendo um prazer poder estar aqui cooperando com essa obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos.
Já foi dito nessa noite pelo pastor Roberval de Oliveira que Ele é o meu e o teu refúgio. Aleluia, glória a Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar porque Ele é fiel. Vai passar porque Ele é grande, Ele é tremendo na minha e na tua vida. Oh glória, aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ele é grande, aleluia, glória a Jesus. Quando alguém lhe perguntar quem fez tudo isso, diga que foi Deus. Eleve a Ele todo o seu pensamento, agradeça a Ele. Oh glória, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim esse Jesus me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu.
estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus me deu. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele entender o mistério. Eu não sei o que Ele viu em mim e em você, não entendo porque Ele nos amou. Eu não sou o que eu deveria ser, mesmo assim foi a misericórdia dele que me salvou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus me deu. Ele me deu sopro de vida. Ele está te dando vida nessa noite, para você adorar Ele, para você engrandecer o nome dEle. Oh, glória! Mas eu só quero adorar, por isso eu estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Deus me deu. Ele me deu. Ele colocou sopro de vida em mim para adorá-lo, para dizer que Ele é grande. Deus me deu. Glória a Deus, eu só quero adorá-lo. Que nós possamos, queridos irmãos, continuar adorando. O Senhor merece toda a nossa adoração. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos irmãos, chegamos a um momento também muito especial deste programa, o quadro Deus de Milagres. E neste momento nós estaremos assistindo um testemunho, aquilo que Deus fez na vida de uma pessoa. Você será impactado por Deus e pelo seu agir através desse testemunho. Vamos então ao quadro Deus de Milagres. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade de estar com os irmãos e também ao nosso pastor presidente Ailton José Alves. Eu sou o presbítero Roberto Amorim, que sirvo ao Senhor na área 8, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Gostaria de, nesses poucos minutos, contar um pouco dos milagres que Deus fez na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha uma chamada para com a minha vida. Eu, com 15 dias de nascido, infelizmente a minha mãe não teve condições de me criar e eu fui adotado por uma família. E essa família, ela foi para São Paulo e nós ali passamos 12 anos de vida, a minha adolescência. Porém, aos 9 anos de idade, ainda ali naquela cidade do sul do país, num belo domingo, minha mãe e meu pai não eram crentes e eu pedi para eles para ir visitar uma igreja que tinha naquela rua
Nessa época eu era uma criança de 9 anos e eles permitiram. E ali eu entrei naquela igreja muito simples, humilde e pequena e assisti o culto. No final, o pregador que estava dirigindo o trabalho fez o convite e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando cheguei em casa, que contei para minha mãe e meus pais, eles disseram que não concordavam que eu era crente e que aquilo ali não era o caminho que eles queriam para mim. Não frequentei mais a igreja, continuei caminhando e aos 12 anos de idade a minha família regressou para Pernambuco. E ali eu fui morar no bairro de Areias, já estava com 17 anos de idade e a campanha evangelizadora da congregação de Barra do Caçote chegou lá na minha casa num domingo à tarde pregando o evangelho. Eu já era um jovem e ali eu aceitei Jesus novamente pela segunda vez e ali os meus pais não colocaram, aliás, nenhum empecilho, mas a minha mãe, ela me deu uma observação. Ela disse: olha, se você vai ser crente, seja crente, mas crente da Assembleia de Deus. Ela não entendia muito de igreja, mas nessa época a Assembleia de Deus, como sempre se falava de como era séria a nossa igreja. Me converti, comecei caminhando para a igreja, servindo ao Senhor, novo convertido, e ali conheci uma jovem, que hoje é a minha esposa, a nossa irmã Ana, que também não sabia da sua história. A sua mãe havia também abandonado ela na maternidade de Barro Lima, ali em Casa Amarela. E nós morávamos no mesmo bairro, congregávamos na mesma igreja e com certeza era o plano de Deus de nos juntar. E começamos a servir ao Senhor, a adorar a Ele, e ali noivamos, casamos, mas não foi tão fácil assim, porque quando nós pensamos em casar, eu estava desempregado, eu vendia macaxeira no carro de mão, pelo bairro, mas um certo dia a campanha evangelizadora esteve na minha casa fazendo uma visita e Deus usou uma irmã dizendo que ia abrir porta dentro de porta. A nossa casa era ainda um barraquinho de plástico, bem humilde, numa comunidade, mas nós abraçamos aquela palavra, sabendo que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre nas nossas vidas. E basta nós crermos nesse milagre. E o tempo passou e Deus abriu uma pequena porta para mim de serviços gerais numa empresa. E o tempo passou e como Ele tinha prometido que ia abrir porta dentro de porta, já fazem 30 anos que eu trabalho de carteira assinada e hoje já tenho um cargo diferente do que era antes. Eu trabalho naquela empresa como encarregado, tenho 2 filhos, casados, fazendo faculdade e servindo ao ministério. Interessante que minha esposa, nas orações dela, quando participava da comissão e hoje também participa, ela dizia a Deus que queria um homem que fizesse parte da obra, do ministério. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sirvo como presbítero na Assembleia de Deus e nós estamos regozijados com os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é a prova que a Bíblia nos diz que Deus, Ele escolheu do ventre da nossa mãe, não é? Uma situação tão adversa, uma probabilidade de um futuro que não tínhamos, de onde nós viemos, abandonados pelos pais, mas Deus nos uniu e fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Nós só temos que agradecer por esse milagre maravilhoso e de hoje poder contribuir com as nossas vidas na obra de Deus. Glória a Deus, queridos irmãos, o maior milagre que já pode acontecer, que já pôde acontecer e acontece é a conversão. Por que isto? Porque é a transformação do homem natural que não tem o Espírito de Deus e ele passa a receber o Espírito Santo na sua vida, conforme diz a Bíblia, né? Nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. E somente o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Nós estamos aqui na terra até a volta de Jesus, cumprindo esta nobre missão de anunciar o reino de Deus, de pregar a sua palavra. E, portanto, quando ouvimos
o testemunho de alguém que foi impactado por Deus, como se deu esta conversão, alegra nossa alma. Que Deus continue abençoando, os nossos queridos irmãos, obreiros, que foram vocacionados por Deus para fazerem a sua obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, neste momento, nós já estaremos com a participação dos nossos ouvintes, através de áudio, e já queremos chamar aqui a primeira participação. Conosco a nossa irmã Elionai, da cidade de Bonança, ela está conosco. Querida irmã Elionai, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Paz do Senhor, eu chamo Elionai de Bonança, peço oração por minha família, Deus sabe de tudo, peço uma palavra da parte de Deus. Amém. Olha, irmã Elionai, hoje nós estamos aqui com a participação do pastor Roberval de Oliveira, que nos trouxe uma poderosa palavra fundamentada no Salmo 46. E eu quero ler para a irmã o verso de número 10 do texto, se o pastor me permite, no texto base que ele trouxe a reflexão, diz assim o verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquiete seu coração, descanse em Deus e creia que Ele está no controle e que Ele está operando e que vai ter milagres na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe por participar conosco. Queridos, também temos aqui a participação do nosso querido irmão Romildo, de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Querido irmão, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Aqui é o irmão Romildo, de Cavaleiro. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Amém. E para o Senhor, meu amado irmão, e para todos que estão fazendo parte desse programa maravilhoso, campeão em audiência. Também a nossa irmã Rosiane está mandando a paz para todos os irmãos que estão na escuta. E a nossa irmã Tainá Rafaela manda a paz para todos. Muito bem, olha aí, o irmão Romildo está animado, viu, irmão? Que Deus abençoe o servo de Deus, Todos os nossos queridos irmãos aí em Cavaleiro, enviar saudações ao querido evangelista Gesiel Fidelis, servo de Deus que coopera com o nosso pastor ali naquela área, e todo o povo de Deus em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Ao nosso querido irmão Romildo, Deus abençoe. Vamos a mais uma participação, a nossa querida irmã Vitória, que reside ali em Boa Viagem. Querida irmã, seja bem-vinda, fique à vontade, a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqui é a irmã Vitória, de Boa Viagem. Pois não. Aqui pedir oração por mim, por minha família. Certo. Eu me encontro enferma, mas eu creio que Deus é o Deus da cura. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando todos da Rede Brasil. Amém, irmã Vitória. De fato, Ele é Deus de milagres. E como temos aqui no quadro, o quadro Deus de Milagres, todo o programa exibido aqui, Deus Fala o Coração, nós apresentamos milagres que Deus operou. De conversão, cura divinas. E esse programa tem o propósito exatamente de levar a palavra, fortalecer a fé e mostrar às pessoas que Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós vamos orar daqui a pouquinho e nós cremos na operação de maravilhas na sua vida e também daqueles que precisam, que estão aí com a senhora, tá bom? Deus abençoe, querida irmã. Nós vamos a mais uma participação, meus irmãos, agora com o nosso irmão Carlinhos, ali na cidade de Toritama. Querido irmão Carlinhos, a paz do Senhor, seja bem-vindo, fique à vontade. Senhor, boa noite. Eu sou o irmão Carlinhos, aqui de Toritama, Pernambuco, e estou pedindo oração pelo meu pai que está com um problema que só Deus consegue resolver. Amém. Amém. Olha aí, a mensagem já foi dada pelo próprio irmão Carlinhos. Somente Deus pode resolver e Ele faz todas as coisas. A Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe, querido irmão Carlinhos. Nós vamos orar pelo seu pai
e cremos que o irmão vai entrar em contato conosco mais uma vez e desta vez para dizer aquilo que Deus operou. Deus te abençoe. Vamos a mais uma participação, queridos, e agora vamos lá em Abreu e Lima. Nosso querido irmão Eduardo está conosco. Paz do Senhor, irmão Eduardo, fique à vontade. Boa noite, irmão, que está falando é Eduardo, eu moro aqui em Abreu e Lima. Ore pelo meu lar, minha família, eu estou um pouco enfermo, sou afastado. Deus abençoe o senhor, estou lhe assistindo. Amém. Deus abençoe, irmão Eduardo. Nós cremos que o senhor vai voltar. Nós vamos orar por sua família, por sua saúde, mas sobretudo a sua saúde espiritual, para que Deus possa trazê-lo de volta. Se o irmão desejar fazer, entre em contato conosco, dizendo: eu estou querendo agora me voltar para Jesus, e nós estaremos orando pelo irmão em nome de Jesus. Amém? Queridos, neste momento, após termos tido aqui a participação dos nossos ouvintes, chegamos a um momento do programa muito esperado, que é o momento onde nós estaremos aqui conversando, interagindo com o convidado, o convidado especial do nosso pastor presidente. Hoje contamos com a presença do querido pastor Roberval de Oliveira, ele que coopera com o nosso pastor presidente na filial em Cupira e já passou por algumas cidades. Nós vamos aqui, meus irmãos, aproveitar ao máximo a oportunidade para ouvir o pastor Roberval falar da sua experiência. Pastor Roberval, nós estamos na Escola Bíblica de Obreiros, não é? E o senhor já tem, assim, uma experiência, já tem estrada, não é? Eu estou começando agora e é muito bom ter o pastor Roberval aqui conosco, irmãos, e ele vai iniciar falando o que representa a Escola Bíblica de Obreiros, principalmente para nós obreiros mais jovens, que estamos iniciando, não é? O senhor fique à vontade, pastor, para falar o que a EBO, a Escola Bíblica de Obreiros, representa para os obreiros e também trazer para nós algumas experiências, mostrar aí historicamente, não é, as suas separações, consagrações, aquilo que Deus fez na sua vida. Amém. É um momento ímpar, a história é muito importante, é construtiva, edificante. Sim, senhor. A importância da Escola Bíblica de Obreiros é profunda. Essa é a palavra mais próxima que eu posso encontrar no sentido lato, né? Sim. Da importância que damos a ela. E temos o prazer, pastor Flávio, de poder falar-lhes o importante que tem sido, porque eu sempre ouvi alguém falar: a Escola Bíblica, ela é isso, ela é aquilo, e terminei concluindo que ela é edificante em todo sentido. Eu tenho o privilégio de participar da Escola Bíblica de Obreiro desde 1994. Que bênção. A minha primeira oportunidade foi no ano em que fui separado para o presbitério, não é? Naquele então, nosso querido pastor presidente de memória, pastor José Leôncio da Silva, nos deu esse privilégio, que é coisa honrosa. Eu tinha 8 anos de idade quando o senhor participou da... Olha, eu não estou... Só para descontrair um pouco, irmãos, isso mostra o tempo de experiência que o senhor tem, pastor. Pois é. Isso é muito bom. É muito gratificante, isso. Viu? Para nós se constitui motivo de alegria quando diz ao senhor, pastor Flávio, eu louvo a Deus por isso, que no ano 24 de outubro de 94 nós tivemos esse privilégio. Somos fruto do amor de Deus, filhos da casa, graças a Deus. Glória a Deus. Nascido e criado na igreja do Senhor, tive o privilégio de, aos 12 anos de idade, aceitar Jesus como meu Salvador, e assim estamos... Aqui em Recife? Aqui em Pernambuco, porque morávamos em Alagoas. Sim, senhor. Minha mãe foi aposentada e voltou a Pernambuco. Então, passamos a residir na usina Pumati, que era o campo era um só. Palmares, Água Preta e Joaquim Nabuco era um só, pastor. Certo. Então, morávamos na usina Pumati. E foi ali, justo na rua da igreja que morávamos. Eu não gostava muito de passar na frente da igreja. Eu tinha um certo receio. Mas no dia que eu resolvi passar, aqui estou. Graças a Deus por isso. Então, aceitei o Senhor Jesus com 12 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo
Com 1 mês e 15 dias de crente, para mim foi uma experiência sui generis, foi uma coisa tão poderosa que eu fiquei assustado de voltar para a igreja. Eu passei 15 dias dentro da minha casa, eu tinha receio, porque a minha preocupação, pastor, era o seguinte: o que os irmãos vão pensar de mim, eu falar essa língua que eu nunca na minha vida... E isso foi até que com 15 dias depois, o Senhor enviou alguém para conversar comigo, que não sabia absolutamente nada da minha experiência, e disse: eu vim aqui para lhe dizer, o Senhor mandou que o senhor foi batizado no Espírito Santo. E que o que Deus mostrou ao senhor é que o senhor tem uma chamada missionária. Eu tinha 12 anos. Meu Deus, que coisa tremenda. É muito importante porque... Aleluia. 18 anos depois, se cumpriu na minha vida, e tem se cumprido até hoje, o que Deus prometeu naquele dia, quando eu me converti ao Senhor. Então, faz muito tempo, ano 82, né? E isso ficou guardado e está guardado no nosso coração, obviamente. E a experiência, no dia 13 de agosto, eu tive o privilégio de me casar, sou bem casado, com a irmã Edivânia Oliveira, minha esposa, mãe dos nossos filhos, Samek e Sameli. Samek hoje missionário da nossa igreja, é muito importante. Nossa filha que vive em Toritama, trabalha ali. Mas no dia 4, nós tivemos esse privilégio, muito importante, de março de 1989. Nós nos casamos ali na usina Pumati, foi feita a cerimônia, tudo, muito importante. Porém, no dia 13 de agosto de 89, eu fui convidado para servir como auxiliar na igreja. Aceitei ao Senhor Jesus e aceitei o chamado naquele então, 13 de agosto de 1989. Passou-se o tempo, fui diácono, tive o privilégio de ser diácono, passei 10 meses como diácono. Pastor José Leôncio, nosso querido pastor de saudosa memória, visitando a igreja do Senhor em Joaquim Nabuco, onde eu servia como secretário da igreja, chamou-me a mim assim a um lado, conversando comigo, perguntou, falou comigo, conversamos muitas coisas, eu conversei com ele muitas coisas, ele conversou, passou para mim experiências, sabe, aquelas palavras profundas de um homem como ele, um caráter nunca vi, um amor imenso que o pastor Leôncio trazia, honra, né, pastor? Uma honra grande, porque ele fala comigo, pastor, e diz assim: o senhor está casado? Eu digo: sim, senhor, pastor. Minha esposa está ali na mocidade, que a Edivânia dirigia a mocidade naquele então. Meu filho é aquele, Samek, pequeno, e minha filha é aquela, já era bem bebezinha, Sameli. Ele disse: que bom. Disse: é para obra missionária, é uma bênção. Foi a palavra dele comigo, isso no ano 94. Então foi a segunda vez que o senhor escuta sobre missões. Missões. Ele disse assim: para a obra missionária está muito bem, ou seja, o pai, a mãe e 2 filhos. Fiquei calado. Com 15 dias depois, era justo a escola bíblica de obreiros aqui. Eu era diácono, estava diácono, e com 15 dias depois veio a escola bíblica de obreiro. Foi exatamente naquele então, acredito, no ano 94, que o pastor diz ao pastor se tem presbítero, tem obreiro para apresentar. Isso tem. E ele disse ao pastor da igreja na época, apontou assim, que o pastor me falou depois. Com 15 dias eu estava onde? 24 de outubro de 94, sendo separado para presbítero. No Templo Central. No Templo Central. Viemos para aqui. Então, em 89, obreiro, auxiliar. Em 94... Pastor Roberval, o senhor me permite só contribuindo aqui, que foi na Escola Bíblica de Obreiros, né? É a data 24 de outubro, né? 24 de outubro. Religiosamente, essa data que nós já temos em muito respeito, temos aprendido com nossos pastores, nossos pais, né? Sim. A importância da Escola Bíblica de Obreiros. E foi aí que eu fui separado para servir como presbítero. Passei 10 meses como diácono, a visita do nosso pastor no campo levou-me, portanto, a essa posição tão importante. Então, 94, passou-se os anos, passaram, e Deus foi abençoando como presbítero, e eu tenho até aqui a cópia, né? Fica mais fácil para poder falar. Sim, senhor. E foi no ano 2000, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. É muito importante
que cada obreiro tenha em conta a importância da liderança da igreja. É verdade. Nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nos enviou para trabalhar em Capoeiras. Passamos 2 anos na cidade de Capoeiras. E enquanto ali... O senhor lembra o ano, pastor? 98 até 2000. Comecei em 98, 99, 2000. Completou 2 anos certinho, foi quando nós fomos transferidos de lá. E enquanto lá estivemos, Capoeira está a 35 quilômetros de Garanhuns. Todos os dias, nosso pastor presidente, ele disse, olha, faça o curso de espanhol, o senhor quer fazer o que quer, procure aonde estiver no Brasil, o senhor vai estudar. Deus já estava trabalhando. Trabalhando. Nosso pastor já tinha conversado comigo. Pois não, pastor. Aí fui, começamos a estudar, fizemos lá no Senac, naquele então, o curso de 2 anos em 5 meses. De segunda a sexta, 4 horas por dia, presencial. A nossa professora, Dirce Jager, uma alemã, uma senhora excelente, nos ensinando espanhol. E isso no ano 99, 2000. 6 de dezembro de 2000, na convenção que tínhamos aqui, aquela mini convenção que o pastor sempre costumava fazer, e ainda o faz quando necessário, ele me apresentou como missionário da igreja, no ano 2000. Teríamos que viajar, gente. O senhor, no caso, cooperava como presbítero? Eu era presbítero com ação pastoral na cidade de Capoeira. Passamos 2 anos lá. Sim, senhor. Eu, Edivânia, Samex e Sameli. Eles eram pequenos. E aí, nesse então, nós somos separados para o campo missionário. E aí apresenta-se a cidade, Mendonça. Privilégio que tivemos de haver trabalhado em Mendonça, aonde o pastor Ailton Júnior, nosso querido pastor Ailton Júnior, e a irmã Cristiane Alves, foram eles que começaram o trabalho ali. E nós tivemos, no então, mas temos o privilégio de poder haver trabalhado na terra que eles trabalharam. Glória a Deus. Semearam. Nós, quando chegamos lá, encontramos as sementes. E uma coisa, pastor, importante, eu quero dizer a todos que estão nos escutando nesse período de EBO, é bom saber disso. Foi muito importante a maneira como o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nesse então, como sempre, preocupado, muito preocupado. Nosso pastor é um exímio líder, administrador, isso é indiscutível. Ele permitiu que o pastor Ailton Júnior passasse um período conosco lá, um período de mais ou menos 15 dias. Nós saímos, meu amigo, juntamente ao pastor Ailton Júnior, eu saí de porta em porta, em Mendonça, procurando os irmãos da época dele. E encontramos. Porque quando chegamos, havia apenas 5. Estavam ali na igreja, 5. Mas foi nessas visitas e conversando, e o povo ainda dizia assim, pastor Júnior, o senhor vai voltar? Me permita falar, pastor Júnior, o senhor sabe a relação que temos, intimidade, e falo com respeito. O senhor vai voltar? E o pastor Júnior dizia, vamos trabalhando, vamos trabalhando. Está aqui o pastor Roberval, saímos de porta em porta. Deus nos deu um crescimento tão grande. 3 anos que passamos em Mendonça. No dia que chegamos, 14 de janeiro de 2001, havia 5 irmãos. Quando passamos 3 anos depois, 9 de janeiro de 2003, essa é a verdade, para quase 2004, tínhamos 125 pessoas na igreja. Que coisa. É uma bênção, o crescimento quem dá é Deus, está escrito. Está escrito. Então, foi muito importante para nós. Quando eu fui presbítero para o campo missionário. Passamos 1 ano. No 2º ano, nosso pastor nos trouxe a Escola Bíblica de Obreiro, que foi exatamente no dia 6 eu fui apresentado ali, e no dia 24 de outubro de 2002, voltando à Escola Bíblica. 24 de outubro de 2002 foi quando nosso pastor nos trouxe e nós fomos separados para o quadro de ministros como evangelista. Voltamos para a Argentina para trabalharmos ali já evangelista. E o senhor passou quantos anos, pastor, na Argentina? O trabalho que tivemos durante 3 anos em Mendonça, a 1.500 quilômetros de Buenos Aires. Depois, nosso pastor nos transferiu para Comandante Nicanor Otamendi, que da distância de Mendonça para lá são 1.600 quilômetros. Viemos
já na província de Buenos Aires, passamos o aproximado há 6 anos. Depois, houve uma necessidade, nosso pastor nos transferiu também para a convenção, para a cidade de Alejandro Cor. Trabalhamos aí. No total, o equivalente a 11 anos e alguns meses, estivemos naquele país, trabalhando. Que bênção, glória a Deus. Que foi muito bom para o tempo e o é agora, muito mais ainda edificante para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. E esse período nós tivemos aí fazendo o trabalho na continuação, porque é importante, pastor, a gente entender que o campo já está semeado. Nosso trabalho é continuar revolvendo, trabalhando, como diz em português, revolver, arando a terra, essa é a palavra, às vezes foge, viu? Arando a terra, cuidando da semente que tem, ajudando, cultivando-a para que cresça e plantando novas sementes. Porém, contudo, nunca esquecer que o campo que estamos é um campo semeado. Antes passou alguém. É aquilo que Paulo diz aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Pois é, pastor, isso é importante quando a gente toma para a nossa experiência diária exatamente essa colocação. Porque não somos sozinhos. É verdade. A gente aprende, entre muitas palavras que temos aprendido, já vamos chegar em falar nesse dialeto que assim poderemos falar, um dos dialetos falados na África do Sul, a importância de entender que nós não estamos sozinhos. É como a mão, todos os dedos são necessários, não pode faltar nenhum. Aleluia. É como o corpo, todos os membros são necessários, não pode faltar nenhum. É tão importante que quando um se enferma, enferma todo o corpo. É verdade. Não é verdade? Então, para nós é um motivo de alegria incentivar os nossos companheiros, amigos, pastores, enfim, obreiros em geral, a participarem, mas participarem de forma profunda da nossa escola bíblica de obreiro, que é edificante. Cada pastor que vem, cada pastor que nosso pastor presidente traz, ele vem com uma responsabilidade de ajudar-nos a melhorar. Aquele conceito que em Efésios está escrito que Efésios 4:12, para aperfeiçoar. E aperfeiçoar no original é melhorar. O ministério foi colocado para isso, para melhorar. Aleluia. Então, para nós é motivo de muita alegria, pastor. Meu Deus, olha, irmãos, o quanto a gente está sendo enriquecido aqui hoje, não é? Com a participação do pastor Roberval de Oliveira. Eu sei que você que está aí acompanhando está sendo edificado por Deus. Mas, pastor Roberval, continuando aqui a nossa boa conversa, que já está trazendo edificação, o senhor permaneceu em Argentina até que ano? Ficamos lá até o fim de 2011. E de lá o senhor foi para... Quando voltamos para o Brasil, tivemos um tempo aqui. Certo. Passamos 3 meses na cidade de Vertentes. Houve uma necessidade, nosso pastor nos enviou através da convenção. E voltando de lá, passamos 5 meses na área 16, Peixinhos. Acredito, Olinda, né? Passamos ali, porque foi esse período de 5 meses que estivemos também no Senac, agora já aqui em Recife, estudando, fazendo o curso de inglês. O curso de 2 anos tivemos que fazer em 5 meses. Presencial, todo santo dia temos que estar lá. O senhor já tinha contato com o inglês antes? No ano 98, pastor, eu tive o privilégio de fazer a minha primeira viagem internacional. Eu fui para a África. Meu Deus, como Deus vai preparando os 17 de abril de 1998. Eu tive o privilégio de passar 1 mês na África. Nosso pastor Leôncio, eu estava de férias do trabalho, conversei com ele, ele me deu a carta e autorizou que eu viajasse. Consegui os recursos e viajei. Então, antes de ir para lá, eu me inscrevi no FISC. Nesse então, tínhamos o CCAA, ou CCAA em português, né? Eu fui para o FISC e passei lá um período de 4 meses estudando para chegar lá não ter tanta dificuldade. E quando foi necessário ir para a África do Sul, nosso pastor orientou que fôssemos estudar e eu fui para o Senac aqui de Recife. Acredito que é na rua próxima à Universidade Católica. Sim, senhor. Tivemos ali, passamos 5 meses estudando, todos os dias, 4 horas por dia, presencial, aprendendo inglês, que é americano. E daí, então, eu fui enviado para a missão, eu fui só. Por que fui só?
porque nossa filha estava para casar. Então precisava que minha esposa ficasse aqui para organizar toda a questão do casamento. Então durante 3 meses eu estive na África do Sul. O nosso pastor, de forma sábia, nos orientou a que fôssemos para se ambientar com o pessoal, com todo mundo, e assim o foi. Com 3 meses certinho, foi quando o pastor presidente, nosso pastor presidente, o pastor Ailton, enviou o seu representante, nosso querido vice-presidente, pastor Samuel, e ele foi para receber a igreja e dar a posse ali a nós. E com uma semana depois eu vim ao Brasil, que foi o casamento da minha filha, terminou tudo certo, 2 dias depois, aí sim, voltei para a África do Sul, agora bem acompanhado, a esposa pôde ir comigo, né? E o senhor permanece em África até o ano? Até o ano 2019. Ou seja, 7 anos. Completando 7 anos estamos nós ali, trabalhando, se esforçando com aquele povo que é um povo amável. Olha, é um povo que ajuda o africano, a igreja na África. Eu perguntei, eu posso bem me dirigir, não é? Sim, a igreja na África é uma igreja boa, uma igreja amável, uma igreja que precisa de socorro, como todas as outras igrejas. Mas como estávamos em África, falando a esse respeito, que não dispenso o comentário da Argentina. Eu sempre costumava dizer aos argentinos o que eu digo aqui. Os títulos que eu tenho são vocês que merecem. Porque o que eu aprendi foi com vocês. Aprendi a falar o espanhol, aprendi a viver aqui. A mesma coisa na África do Sul. Aprendi com eles ali. Estudamos aqui, fui para lá. Chegamos lá, passei mais 2 meses estudando para pegar o idioma britânico, que é o que fala lá, o inglês britânico. E trabalhando. E foi lá, na África do Sul, que aprendi uma expressão em Zulu, que eu posso falar aqui de forma bem redonda mesmo. Gumuto, gumbuto, gabanto. É uma expressão de João 15,5, quando Jesus fala para os discípulos, separado de mim, nada podeis fazer. Em Zulu, a palavra gumuto, gumbuto, gabanto é você não é alguém sozinho. Você quer ser alguém? O brilho da lua, que é tão bonito que torna os homens românticos, as mulheres também, e dela se tira a poesia para falar para o amor dele ou dela, é proveniente do sol. Que para ele ninguém pode olhar para a lua, mas ela não brilha sozinha, ela brilha porque tem alguém, a grande estrela, a gigante, a maior, está ali, dando a ela o brilho que a gente precisa. Então, nós não somos sozinhos. Por essa razão, meu amigo, meu irmão, eu quero dizer a você da necessidade da Escola Bíblica de Obreiro. Não perda essa oportunidade. Continue participando, se inscreva, esteja presente. Participe, porque você não vai recarregar a bateria. Você vai trocar. Irá que está. Já está vencida. Eu trabalhei numa empresa onde trabalhava com bateria e era preciso, de vez em quando, estar mudando placas positiva, negativa, e isso chegou ao momento que não deu mais. O que tem que fazer é que aquilo que não serve, não serve, e colocar o que serve. A Escola Bíblica de Obreiro, ela tem esse caráter. Ela faz a gente servir, é que a gente não serve? Não, a gente serve, mas faz a gente servir melhor. Glória a Deus. Nos condiciona isso, nos capacita a isso. E ela não vai só trocar a placa positiva e negativa, ela faz uma transformação mesmo. A gente chega assim, parece que não vai, e quando volta, já volta chorando. E o que foi? Está chorando por quê? Porque acabou. Quando é que vai ser de novo? É uma bênção. Para nós, uma alegria grande. Queridos irmãos, nós estamos aqui conversando, né, com o pastor Roberval de Oliveira, um homem que tem cooperado com o nosso pastor presidente e a convenção de ministros aqui em Pernambuco. Como relatou o pastor Roberval, 18 anos de sua vida como missionário, 11 anos na Argentina, 7 anos em África do Sul, e hoje está em Cupira fazendo a obra de Deus, cooperando assim com o nosso pastor presidente. Pastor Roberval, nós queremos louvar a Deus por sua vida e quero agradecer a Deus e ao pastor presidente pelo privilégio de hoje o senhor estar no programa Deus Fala o Coração, exatamente no dia que eu estou apresentando, porque a bateria já começou a ser trocada. Amém. Nós queremos concluir esse momento, pastor. O senhor fique à vontade para deixar uma palavra
aos obreiros. O senhor já deixou algumas, né? Mas pode se direcionar aos mais jovens e, por fim, orar por nós e impetrar a bênção apostólica. Amém. Olha, a gratidão é minha, profunda. Sou grato a Deus, ao nosso Deus, pela salvação da minha e das nossas vidas. Louvo a Deus por tudo quanto tem feito, pela família que Ele tem me dado. A minha esposa, uma exímia esposa, uma senhora excelente, amiga, companheira. A minha família se compreende, meu filho, missionário Samek, nossa nora Zenate, nossos netos Valentina, Samuel, nossa querida filha Sameli, não é? Nosso genro Tiago, presbítero Tiago, estão ali em Toritama, e nossos netos queridos, primogênito, que é Gabriel, e o segundo aqui que estamos, que é Davi. Para nós é uma alegria grande. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança, pela a maneira amiga, paterna, essa é a verdade, como tem trabalhado conosco e com toda a igreja do Senhor. Assim que nós somos agradecidos de coração, e hoje estar aqui participando desse programa tão abençoador na nossa EBO, para mim é uma alegria grande. Sinto a satisfação de poder estar aqui e louvo a Deus por esse grande privilégio. Amém. Que Deus assim continue nos abençoando. Essa é a minha sincera oração. Glória a Deus. De gratidão. Amém. 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 Vamos orar, pastor, e nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, graças te damos pela tua bondade, privilégio que temos de estar aqui servindo-te a ti, a igreja do Senhor, na companhia de sempre nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a convenção, toda a igreja, a minha família, Pai, indiscutivelmente, estarmos aqui. Continue abençoando, ajudando, para que essa tocha, que é a nossa RBC, continue levando para o Brasil e o mundo a gloriosa palavra do nosso Deus. Pai, receba a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a divina e eterna comunhão e consolação de seu Santo Espírito, estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, com alegria todos digam amém. Aleluia. Nessa vida eu e você somos apenas peregrinos. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas o amor dele pela tua vida é real. É real. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Sou peregrino aqui, oh, eu sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou aqui, oh, nós somos forasteiros. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, nós somos forasteiros. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino
somos forasteiros. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar, mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. É a esperança de todo crente. É quando chegarmos em nossa casa, nos depararmos frente a frente com o nosso Pai, aleluia, e render glória, aleluia. Oh glória, como Tu és grande, como Tu és tremendo, Tu és presente, aleluia. Sou peregrino aqui, oh, eu sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, nós somos forasteiros. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, o seu lar, o nosso lar, aleluia, glória a Jesus. É o meu lar, é o nosso lar, é onde eu e você vamos morar.